Meu nome não importa. Digamos apenas que durante quase 20 anos eu fui carcereiro na casa de detenção de São Paulo. O mundo conhecia aquele lugar por um nome mais curto, mais pesado: Carandiru. O presídio que se tornaria símbolo de abandono, violência e também de uma epidemia silenciosa que devorava vidas muito antes das balas do massacre de 1992. Hoje, vou contar o que eu vi, com meus próprios olhos. A história da AIDS no Carandiru. Muita gente lembra do Carandiru apenas pelo sangue derramado no pavilhão 9, mas o que pouca gente sabe é que, anos antes daquele dia, já havia uma tragédia correndo pelas veias dos homens que viviam lá dentro. Uma tragédia que não estampava jornais, mas que tirava centenas de vidas: a epidemia da AIDS. O Carandiru era uma cidade murada, mais de 7.000 homens amontoados em celas que mal cabiam à metade. A superlotação era sufocante. Cheiros de suor, mofo, sangue e fumaça se misturavam no ar. Eu entrava pelos corredores e sentia que, a qualquer instante, algo podia explodir. Era um barril de pólvora e, dentro desse barril, nasceu uma doença que ninguém entendia direito, nem aqui fora. Do lado de fora, a sociedade ainda discutia o que era aquela tal doença dos homossexuais, como chamavam na época. Ninguém queria falar de AIDS. O preconceito era enorme, mas lá dentro do Carandiru, o vírus encontrou terreno fértil para se espalhar. No início dos anos 80, começaram a chegar boatos. Presos emagrecendo rápido demais, tossindo sangue, com feridas que não cicatrizavam. Alguns sumiam de um mês para o outro. Nós, carcereiros, olhávamos e pensávamos que era tuberculose ou alguma infecção qualquer. Mas logo a palavra AIDS começou a ecoar pelos corredores. Era uma sentença de morte. E ninguém entendia como aquilo passava de um para o outro. Dentro do presídio, a informação vinha atrasada, truncada. A realidade é que as seringas de drogas eram compartilhadas por dezenas. Heroinômanos, usuários de cocaína injetável, tudo era feito em silêncio, na escuridão das celas. Uma seringa circulava de mão em mão, de braço em braço, e com ela o vírus. Mas não eram só as drogas. Havia as tatuagens artesanais feitas com pregos, agulhas improvisadas, pedaços de metal aquecidos na chama de um isqueiro. Uma mesma agulha servia para marcar 5, 10 presos de uma só vez. Cada traço na pele podia ser também a assinatura da morte. E, claro, as relações sexuais. Dentro da prisão, o corpo virava moeda de troca. Muitos se submetiam para ganhar proteção, cigarro, comida. Outros eram obrigados, violentados, e sem proteção, o vírus se espalhava ainda mais rápido. Era um círculo vicioso, ninguém escapava. Eu me lembro bem da primeira vez que vi um preso morrer de AIDS. Ele era jovem, não devia ter nem 25 anos. Em poucos meses, a doença o transformou em um velho. Pele encovada, ossos à mostra, feridas abertas. Quando carregaram o corpo dele para fora da cela, os companheiros se afastaram como se fosse um leproso. O medo era maior que a compaixão. Nós, carcereiros, não recebíamos instrução nenhuma. Não havia luvas, não havia máscaras. Muitos colegas se recusavam a tocar em presos doentes. Era como se o vírus fosse um fantasma, invisível, mas sempre à espreita. Foi nesse cenário que apareceu um médico, um homem de jaleco simples e fala calma, Drauzio Varela. Ele vinha como voluntário enfrentando o mesmo cheiro, a mesma escuridão que nós. Muitos colegas riam dele, diziam que era loucura colocar os pés ali, mas ele não desistia. Drauzio trazia camisinhas, panfletos, falava de prevenção, tentava ensinar aqueles homens a se protegerem, a entenderem o que era o HIV. No começo, quase ninguém acreditava. Muitos presos escondiam o diagnóstico, com medo de serem rejeitados até dentro da própria cela. Mas o doutor insistia, enfrentava o preconceito, enfrentava a resistência do Estado, que parecia fechar os olhos para aquela epidemia. O Carandiru se transformou num laboratório vivo da miséria humana e também num retrato cruel do abandono da saúde pública brasileira. Estima-se que, nos anos 90, 1 em cada 4 presos do Carandiru estivesse infectado pelo HIV. Imagine isso,
milhares de homens condenados a viver uma morte lenta dentro de muros já erguidos para puni-los. Era como se o sistema carcerário tivesse se transformado em uma fábrica de doentes. E o mais cruel é que muitos deles saíam em liberdade levando consigo o vírus, espalhando-o para famílias inteiras, para comunidades já esquecidas pela sociedade. O Carandiru não era só um presídio, era um epicentro silencioso da epidemia de AIDS no Brasil. Eu vi homens fortes se desfazerem em meses. Eu vi lágrimas escondidas atrás de grades. E vi também a indiferença de um Estado que preferia deixar que a doença fizesse o trabalho sujo que nem a justiça conseguia fazer. Para muitos, a AIDS virou mais uma forma de pena de morte. Mas a história não acaba aqui, porque a AIDS no Carandiru não foi apenas sobre morte. Foi também sobre resistência, sobre a luta de poucos que tentaram salvar vidas em meio ao caos. E foi também um prenúncio de que algo ainda mais brutal estava para acontecer. Com o tempo eu aprendi a reconhecer um homem doente só de olhar. Olhos fundos, pele amarelada, feridas abertas no rosto e nos braços, e aquela tosse seca que não parava nunca. A AIDS tinha rosto, e no Carandiru esse rosto estava em cada pavilhão, em cada corredor. Não dava mais para fingir que era apenas boato. A cada semana chegava um novo preso, jovem, com marcas frescas de tatuagem, às vezes trazendo consigo uma seringa escondida no sapato ou na cueca. Em poucos meses ele já estava fraco demais para andar. Era como se o vírus não desse tempo de respirar. A cela dos doentes parecia um depósito de esqueletos vivos. Eles eram colocados juntos como se a doença fosse lixo que precisava ser separado dos outros. Eu entrava lá para fazer a contagem e os olhos deles me seguiam. Olhos cheios de medo, mas também de uma estranha resignação. Alguns pediam água, outros só pediam que a morte chegasse logo. A comida vinha estragada e eles mal tinham forças para mastigar. Muitos se deitavam no chão frio, gemendo de dor, sem atendimento médico suficiente. O Estado não fornecia remédio e os poucos que existiam mal chegavam. Eu me lembro de um preso chamado Naldo. Ele segurava minha mão e dizia: "Seu guarda, não deixe eu morrer aqui sozinho, não." Eu não tinha resposta. Só conseguia apertar a mão dele de volta. Para o sistema, eles já estavam mortos. Não valia a pena gastar remédio, gastar cama de hospital, gastar tempo. Bandido bom é bandido morto. Era o que se ouvia lá fora. Aqui dentro, esse pensamento se transformava em política de Estado. Se a bala não matava, a AIDS mataria. E isso era conveniente. Era um jeito de se livrar de milhares de homens sem ter que disparar um tiro. Um jeito de deixar a própria doença cumprir a pena de morte que a justiça não tinha coragem de assinar. Foi nessa escuridão que a figura do Dr. Drauzio se destacava. Ele não via números, via pessoas. Enfiava a mão sem medo para examinar feridas. Escutava histórias que ninguém mais queria ouvir. Levava caixas de preservativos, distribuía panfletos, falava em prevenção como se ainda houvesse esperança. Eu lembro da primeira palestra dele no pavilhão. Ele entrou sozinho, sem escolta, diante de mais de 100 presos. Alguns zombaram, riram, fizeram piada, mas ele falava com firmeza, explicava o que era o vírus, como se transmitia e como evitar. Muitos ali ouviram pela primeira vez que uma camisinha poderia salvar uma vida. A resistência era enorme. Para muitos presos, falar de sexo protegido era quase ofensa, mas aos poucos, alguns começaram a ouvir. Começaram a procurar o doutor em silêncio, pedindo mais informações, pedindo ajuda. Era uma batalha de formiga contra um exército de fantasmas. As tatuagens eram outro problema. Para muitos, a tatuagem era símbolo de pertencimento, de respeito. Negar uma tatuagem era negar identidade. Eu vi homens tatuarem o próprio corpo com agulhas improvisadas, mergulhadas em tinta, feita de fuligem e pasta de dente. Uma única agulha passava por 10 braços diferentes. E cada braço podia carregar consigo a morte. O doutor tentava explicar que aquilo era perigoso, que cada marca podia ser também uma cicatriz invisível no sangue. Mas, para eles, a marca na pele era mais importante que a vida. Eu via isso acontecer dia após dia, impotente. Dentro do presídio, o corpo era moeda. Camisinha era luxo quando não virava
até motivo de chacota. Muitos se vendiam por proteção, por um pedaço de pão, por cigarro. Outros eram forçados, violentados na sombra das celas. A cada ato, o vírus se multiplicava. E quando um preso novo chegava, assustado, sem conhecer as regras, era quase sempre o primeiro a ser usado. Eu vi meninos de 18 anos jogados lá dentro por roubo de galinha virarem propriedade de outros. Meses depois, já estavam condenados também pela doença. A prisão não só punia, ela fabricava morte. Eu confesso, eu também tive medo. Medo de encostar numa grade, medo de abrir uma porta de cela. E se um arranhão fosse o suficiente para me contaminar? Nós não tínhamos luvas. Muitas vezes, o sangue escorria no chão e tínhamos que limpar com um pano velho sem proteção nenhuma. Eu dormia pensando, será que amanhã vai ser eu? Será que vou levar isso para minha família? Esse medo corroía. Alguns carcereiros se tornaram frios, distantes. Não olhavam nos olhos dos presos doentes como se a distância pudesse protegê-los. Eu tentei não ser assim, mas havia noites em que eu também fechava os olhos e fingia que não tinha visto nada. Naquela época, as estimativas eram assustadoras. Diziam que dentro do Carandiru, 1 em cada 4 presos estava infectado. Em alguns pavilhões, esse número era ainda maior. Era uma bomba relógio. E não era só ali dentro que a bomba explodia. Quando um preso conseguia liberdade, ele levava o vírus para fora sem saber. Levava para esposas, para namoradas, para filhos ainda por nascer. O Carandiru não era apenas uma prisão, era uma máquina de multiplicar a AIDS, um reflexo cruel da desigualdade. Pobres, pretos, marginalizados, todos condenados 2 vezes. Primeiro pela lei, depois pelo vírus. Eu ainda lembro dos olhares que pediam ajuda e recebiam silêncio. Olhares que gritavam por compaixão, mas encontravam apenas muros e correntes. O Carandiru era mais do que ferro e concreto. Era um cemitério de gente viva. Mas mesmo nesse cemitério havia sementes de esperança, homens que aprendiam com o doutor, que tentavam mudar, que pediam camisinhas escondidos, que se recusavam a compartilhar seringas, pequenos gestos, mas que para alguns significaram a diferença entre a vida e a morte. Só que essa esperança tinha prazo curto, porque enquanto a AIDS ceifava vidas lentamente, um outro massacre se aproximava, rápido, brutal e sem chance de prevenção. O Carandiru sempre foi uma bomba relógio. A AIDS corroía por dentro, mas a violência, a raiva e o abandono eram o pavio aceso. Enquanto alguns presos morriam em silêncio, outros se rebelavam com sangue nos olhos. Era como se a própria prisão tivesse vida, um corpo enorme infectado por doenças e alimentado por ódio. Eu caminhava pelos corredores e sentia algo estava prestes a explodir. Os gritos eram mais fortes, as brigas mais constantes, os corpos cada vez mais magros. E o Estado fechava os olhos, deixava que a morte resolvesse seus problemas. Então veio 1992, o pavilhão 9 em chamas de ódio. Eu estava lá, eu ouvi os tiros. Mais de 100 presos tombaram em questão de horas. O massacre do Carandiru foi manchete no mundo inteiro. Mas o que ninguém lembra é que muitos daqueles homens já estavam condenados antes da bala. Eles carregavam no sangue a sentença que o vírus tinha escrito. Alguns dos corpos que saíram naquela noite não morreriam pela arma, mas pela AIDS, dias ou meses depois. Para mim, o massacre foi só o golpe final em uma história de morte lenta que já vinha acontecendo há anos. Depois do massacre, muita gente achou que a tragédia tinha acabado. Mas o vírus não respeita muros. Muitos presos infectados foram soltos ao longo dos anos 90. Voltaram para suas famílias, para suas comunidades, e sem saber levaram consigo o vírus. O Carandiru se tornou um epicentro que espalhou a AIDS muito além de seus muros. Eu lembro de um preso que chamávamos de Paulinho. Ele sonhava em sair, em rever a minha filha pequena. Quando conseguiu a liberdade, estava magro, fraco. Meses depois, eu soube que tinha morrido. E não foi só ele. Centenas, milhares carregaram a mesma história. O Carandiru não libertava homens, libertava sentenças invisíveis. No início dos anos 2000 veio o fim. As paredes do Carandiru foram demolidas uma a uma. Quando vi as máquinas derrubando aqueles muros, senti um misto de alívio e tristeza. Alívio porque aquele inferno finalmente tinha acabado.
Tristeza porque os fantasmas que ficaram ali dentro nunca seriam enterrados de verdade. Eu saí pelo portão pela última vez em 2002, quando a casa de detenção fechou as portas. Mas até hoje, quando fecho os olhos, eu ainda ouço as tosses secas, os gemidos de dor, os sussurros pedindo ajuda. A AIDS transformou aqueles corredores em um cemitério silencioso antes mesmo das balas fazerem barulho. Às vezes me perguntam, né? Você sente pena deles? Eram criminosos, não mereciam piedade. Eu penso, ninguém merece morrer apodrecendo vivo, esquecido, tratado como lixo. A justiça já tinha dado a pena deles. O vírus não tinha esse direito. Mas no Carandiru, quem mandava era o descaso. E o descaso não tem coração. Eu vi homens chorando escondido, escrevendo cartas para filhos que nunca iriam conhecer. Vi companheiros de cela cuidando uns dos outros, dividindo o último pedaço de pão, tentando dar dignidade a quem já não tinha mais tempo. Foi ali que aprendi. Mesmo no inferno, a humanidade insiste em sobreviver. Hoje, quando falam em AIDS, pensam em tratamentos modernos, em campanhas de prevenção, em medicamentos que garantem qualidade de vida. Mas eu nunca consigo esquecer os rostos daqueles que morreram sem nada disso. No Carandiru, a AIDS não foi só uma doença, foi uma sentença coletiva, um reflexo da desigualdade que ainda marca nosso país. O Dr. Drauzio, esse sim, deixou um legado. Ele mostrou que até onde havia apenas ódio e abandono, podia haver cuidado e humanidade. Se não fosse por ele, a tragédia teria sido ainda maior. Eu não sei se ele salvou milhares, mas sei que salvou alguns. E para quem foi salvo, já valeu a pena. Hoje, quando passo em frente ao Parque da Juventude, que foi erguido onde antes ficava o presídio, vejo crianças brincando, casais caminhando, árvores crescendo, e penso, se essas árvores pudessem falar, se esse chão pudesse contar histórias, ninguém conseguiria dormir em paz. Porque sob cada raiz, sob cada flor, ainda estão enterradas memórias de gritos, de tiros e de gemidos sufocados pela AIDS. O Carandiru pode ter caído, mas os fantasmas nunca vão embora. Eu fui carcereiro, eu vi a epidemia com meus próprios olhos, e até hoje, quando fecho os olhos à noite, ainda sinto que continuo preso lá dentro.